dando continuidade ao estudo aí dos micro-organismos, e aí a gente hoje vai falar a respeito das bactérias. Bom, a gente vai ver características, né, reprodução, como é que elas podem afetar a nossa vida de forma benéfica ou de forma maléfica. É bem interessante o que a gente vai ver aqui, tá? Então vamos começar essa aula de hoje só fixando aqui que o que a gente vai ver aqui agora é apenas um resumo, tá? É claro que é necessário que vocês leiam o capítulo do livro, tá? E no final eu vou deixar aí um pedido de exercícios. Mas aí lá no finalzinho a gente vê quais são as páginas. Vamos aqui ver o nosso conteúdo. Vamos nessa. Bom, aqui a gente começa, né? O que é Reino Monera, né? Reino Monera, as bactérias. Quem é a bactéria? Bom, é um ser vivo microscópico, ou seja, bem pequeno, né? A gente não consegue enxergá-lo a olho nu, constituído por apenas uma célula. E aí a gente determina, né? A gente classifica ele como sendo unicelular. É um organismo que ele é composto por uma única célula. O seu corpo é constituído de apenas uma única célula. E sem material genético agrupado. Aqui, ó, quando a gente diz que é sem material genético agrupado, esse aqui é o material genéticozinho dele, tá? E está todo disperso aqui, ó, pelo seu citoplasma, tá? Quando isso ocorre, é o que a gente determina que esse ser vivo, né, é um procarionte. Ele não possui o seu material genético agrupado, correto? Então, ele não tem a carioteca, ele é classificado como procarionte, beleza? Aqui a gente vê as outras estruturas do corpo dele, né? O flagelo, que serve para a movimentação dele, tá? As fímbrias, que serve para fixação e também locomoção. A cápsula, tá? Que é a parede celular. E a gente vê também a membrana, que está mais adentro, além dos ribossomos. Então, o que é constituído, né, essa bactéria? De parede celular, membrana celular, essa partezinha aqui, tá? A sua cápsula, né, que o mantém aqui preso, e os ribossomos, que são responsáveis pela digestão celular. E, nesse caso aqui, o flagelo, que é responsável pela sua locomoção. E no citoplasma, nessa parte verde aqui, citoplasma, a gente encontra o material genético distribuído, DNA ou RNA. Tudo bem? Vamos lá. Sua estrutura e composição, né? Como é que é essa estrutura, como é que é a composição dessas bactérias? Bom, essas bactérias elas podem viver de forma única, tá? Ou em colônias. É bem verdade que elas têm uma preferência por viver em colônias, tá? Mas é claro que você pode ser infectado por uma única bactéria, você pode ter uma bactéria invadindo o seu corpo, né? Ela é parasita, e ali ela viver, e ela vai se multiplicar, a gente vai ver como, e ela ainda assim vai viver cada uma no seu canto, né? E isso pode acontecer, claro, isso acontece. Mas elas têm uma preferência por viver em colônias. E aí a gente vai ver como é que funciona, tá? Dependendo do tipo de bactéria, que é mais de um tipo de bactéria, e a estrutura, a organização dela, elas vão receber nomes diferenciados. Então vamos ver aqui. Sua estrutura e composição são divididas de acordo com o seu formato, sendo classificadas assim. Então as bactérias elas possuem formatos diferentes e dependendo do formato, elas vão receber nomes específicos. Então, se elas tiverem formatos esféricos, tá? São chamados de cocos. Aqui, ó, com esse desenho aqui. Se elas tiverem formato de bastonetes, serão chamados de bacilos. Tá bom? Aqui embaixo, ó. Os bacilos possuem esse formato. Se tiverem formato espiraladas, são chamadas de espirilos. Tá? Aqui, ó. E espiroquetas, que é a mesma coisa que os espirilos, só que são mais alongadas, tá? São essas aqui, ó. São mais alongadas. E se tiver formato de vírgula,
são chamados de vibriões, esses aqui, com formatozinho de vírgula. Bom, aí eu coloquei aqui, ó, seu nome muda de acordo com a sua organização também. Então, se eu tenho, né, vários cocos enfileirados, eu chamo eles de streptococcus. Então, se eu tenho uma colônia, isso aqui é uma colônia de bactérias, e elas organizadas desta forma, eu chamo de streptococcus. Se eu tenho, né, dois cocos unidos, eu chamo de diplococcus. Se eu tenho uma corrente, desculpa, de bacilos, eu tenho esporobacterianos, tá? Se eu tenho uma forma não igualar, não linear, tá, de cocos, eu tenho estafilococcus. Então a gente percebe aqui, ó, que os nomes podem variar dependendo da organização, tá, dessas bactérias. Tudo bem? Vamos avançar. E a reprodução, né? Se é um ser vivo, ele precisa se reproduzir. Como é que funciona a reprodução desses animais? Bom, vamos ver. De duas formas. Coloquei aqui que a reprodução deles acontece de duas formas, né? A primeira forma e a mais comum é a forma assexuada, ou seja, não precisa de mistura de material genético. É a forma assexuada e ela acontece por bipartição. O nome é bipartição, ou outro nome que a gente dá também é cicipariedade, tá? Então, como é que funciona? Eu tenho aqui, ó, uma célula comum, e aí ela duplica o seu material genético. Reparem, ó, aqui é um só, e aqui ela duplicou o seu material genético. Após a sua duplicação do seu material genético, ela começa a estrangular, ou seja, a se bipartir. Reparem, aqui tem uma e aqui já se forma outra. Aqui a gente já vê elas duas formadas bem claramente. E aí depois ela rompe, né, o que a gente chama de parede celular ou membrana celular também, né, os dois, formando duas bactérias, tá? Isso aqui, pessoal, acontece de forma muito rápida. Esse tipo de reprodução, né, a reprodução assexuada, ela acontece muito rápida. Se essa bactéria estiver em condições boas para que isso aconteça, em 20 minutos acontece um processo desse, tá? Em 20 minutos acontece um processozinho desse aqui. Tudo bem? E do outro lado a gente tem a reprodução sexuada. Como é que seria essa reprodução sexuada? Com mistura, né, de material genético, masculino e feminino. Perdão, tá? E aqui na mistura sexuada, na reprodução sexuada, a gente encontra três formas distintas. A primeira é a transformação. Eu coloquei um desenho aqui para ilustrar, tá? Tem uma célula aqui, e aí ela pega essas partes, tá, de DNA de outras bactérias, né, de outras células bacterianas, e consegue colocar no seu interior. E aí, a partir do momento que essa outra parte, né, desse código genético se encontra junto com esse material genético aqui, que não é dela, ela forma uma nova bactéria. Por isso que nós damos o nome de transformação. Essa bactéria aqui já é diferente dessa daqui. Ela é a união desse material genético que está aqui solto com essa daqui, tá legal? Daí nós damos o nome de transformação. Tem a transdução, tá? Transdução, e funciona bem parecido com uma infecção viral que eu passei para vocês, né? Até porque é o vírus que faz essa questão aqui, tá? O vírus, então, ele implanta o seu código genético. Esse código genético do vírus se funde com o código genético da bactéria, tá? E aí ele começa a produzir o que? Um novo indivíduo, tá legal? Então a transdução, né? Ele transpassa parte do seu código genético. E nós temos a conjugação. Eu tenho aqui, ó, uma bactéria masculina e uma bactéria feminina. E aí essa bactéria masculina
libera parte do seu material genético aqui em vermelho, ó. Ele transpassa aqui, ó, joga para essa bactéria feminina. Reparem, essa aqui não tem parte do seu material genético masculino, e aí, né, você vai ter aqui, ó, duas bactérias idênticas com o mesmo código genético. Tá legal? Bom, como todo ser vivo, né, precisa se alimentar. E como é que funciona a alimentação das bactérias? Vamos ver aqui. Funciona de duas formas basicamente também, tá? As bactérias podem se alimentar de forma autotrófica, ou seja, elas produzem, né, matéria orgânica através da fotossíntese. Elas produzem seu alimento através da fotossíntese, assim como as plantas, tá? Então elas têm essa capacidade, né, de produzir o alimento através da fotossíntese. As principais bactérias que fazem esse processo são as bactérias aquáticas, que a gente conhece como as cianobactérias. Ciano, né, oceano, e bactérias do que a gente está estudando aqui. Tá? Então, um representante bem claro dessas bactérias que fazem essa fotossíntese, né, ou alimentação autotrófica são as cianobactérias. Tá? E aí eu coloquei aí um desenho, reparem, né, não é à toa que esse desenho é bem verde, tá? Porque ele tem cloroplastos, né, ou seja, a clorofila, que é a organela responsável, tá, por dar essa capacidade, né, de produzir alimento através da luz solar. Tá legal? E do outro lado a gente tem as bactérias que são as heterotróficas, tá? E elas são classificadas em anaeróbias obrigatórias, ou seja, o que significa isso, anaeróbias? Elas sobrevivem em ambientes que não possuem oxigênio. Tá? Então, os ambientes que não possuem oxigênio, a gente vai encontrar essas bactérias aqui. E já nos locais onde seja necessário, né, onde tem a presença de oxigênio, a gente vai encontrar as bactérias aeróbias. Tá? Então, aeróbias local com oxigênio, anaeróbias em local sem oxigênio. Tá ok? E aí eu coloquei uma imagem aí para a gente ter uma ideia. Elas participam muito da produção de alimentos, tá? Fermentação. Então, é claro que aqui fica um pouco complicado da gente dizer quais alimentos são anaeróbios e aeróbios, tá? Até porque isso não é importante para vocês, mas para que vocês entendam onde a gente vai encontrar esse tipo de bactéria, exemplo, produção de alimentos, tá bom? Principalmente alimentos fermentados. E aí a gente pergunta, né, possui alguma importância? A bactéria tem alguma importância para o nosso dia a dia, para a nossa vida de modo geral? Sim, né? Elas fazem parte da decomposição da matéria orgânica. Elas são o que a gente chama de recicladoras. Então, tudo que morre, né, todo organismo que vem a morrer, quem é que vai limpar aquele ambiente? As bactérias e os fungos, né? Os fungos se associam às bactérias e fazem esse papel aí de decomposição, é a transformação da matéria orgânica em minerais, que vão servir, né, de base alimentar para os vegetais. Então, sem essas bactérias, a gente poderia dizer que o planeta seria um local repleto de lixo, tá? E isso não acontece porque elas fazem um papel muito importante de decomposição de matéria orgânica. Um outro papel importante também é que elas auxiliam, né, na quebra e absorção de algumas substâncias como a celulose, até mesmo não, né, inclusive no nosso intestino também, tá? Essas bactérias, elas fazem esse papel, não muito efetivo no nosso caso, porque a gente teve uma mudança alimentar muito grande e a gente se alimenta de vegetais. Celulose, pessoal, tá? Vem dos vegetais. Perdão. Celulose vem dos vegetais, mas no caso, por exemplo, de um herbívoro que se alimenta só de vegetais, elas fazem um papel fundamental auxiliando a alimentação desses herbívoros, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, o nosso intestino, ele é repleto de bactérias, e essas bactérias auxiliam na produção de enzimas, na produção de anticorpos, tá? Então tudo isso aqui tem aquele como se fosse um iogurte, né? Aquela bebida que a gente gosta de beber muito, né?
que é o Yakult. O Yakult nada mais é do que bactérias que vão auxiliar no processo digestivo. Tá legal? Então o Yakult é uma bactéria que a gente chama de bactéria de gram positiva. Fornecendo nitrogênio às plantas também, tá? Bactérias se fixam às raízes das plantas. Perdão, turma, eu estou resfriado, bem resfriado, e a tosse está sendo inevitável, tá? Bom, voltando aqui. Fornece nitrogênio às plantas. De que forma? Essas bactérias se fixam, tá? Elas vão se fixar nas raízes das plantas e vão auxiliar o processo de captura de nitrogênio. O nitrogênio ele é muito importante para todos os seres vivos e só os vegetais conseguem absorver esse nitrogênio. Como, professor? Através das raízes. Tá? Suas raízes vão ter algumas bactérias, essas bactérias vão retirar esse nitrogênio, da atmosfera e vão colocar no interior do corpo delas. E nós, como é que a gente vai ter esse nitrogênio? Quando nos alimentarmos desses vegetais. Tá? Então, elas fazem um papel fundamental, tá? A gente pode dizer até no âmbito nutricional, porque elas permitem que essa substância nitrogênio, de uma certa forma, no nosso caso de forma indireta, venha, né, fazer parte do nosso corpo. Tudo bem? Aqui, na fabricação de laticínios, né, como nós vimos lá, na fabricação de laticínios também, tá, existe uma importância muito grande para as bactérias. Não só de laticínios, tá, pessoal? Também na fabricação de remédios, tá? Não sei se eu coloquei aqui uma fotinha aí, né, para abrir o apetite. Na produção de antibióticos, sim, claro, né? Um remédio, né, muito conhecido, né, foi descoberto na Segunda Guerra Mundial, né? Então, com essa descoberta desse remédio, muitas pessoas foram salvas, porque até então não se tinha o conhecimento de que aquela substância poderia combater, né? Então, foi descoberto o antibiótico em plena Guerra Mundial, tá? E salvaram-se muitas vidas. E causam quais doenças, né? A gente sabe que as bactérias elas causam doenças. E quais são as doenças? São muitas. Não teria como mencionar todas elas aqui, mas eu achei por bem colocar as principais, tá bom? Então a gente tem o tétano, e eu coloquei também a forma de contágio dessas bactérias. Tá? São esporos da bactéria que podem estar geralmente em objetos de metal ou até mesmo vidro. E quando a gente se perfura, né, ou se corta com esses objetos, é capaz que essas bactérias estejam lá, podem estar lá. Perdão, pessoal. Podem estar lá. E aí, uma vez em contato com o nosso sangue, acontece a contaminação. Temos a leptospirose, né, que ela é bem conhecida, através da urina do rato, né, urina contaminada. A gente tendo contato com essa água contaminada, com a urina, a gente também pode adquirir essa doença. A disenteria, tá, que é como se fosse uma diarreia bem severa, tá? Bem grave, e pode levar à morte, tá, pessoal? Porque a desidratação é uma causa muito séria de morte. Nós temos a tuberculose, tá? E o contágio é através do contato com as secreções do doente. Então, uma pessoa doente ela tem que ter determinados cuidados, não pode compartilhar alimentos, utensílios de cozinha, garfo, faca, copo, porque a contaminação acontece de forma muito fácil nesses casos. Temos a lepra, né, e o contágio também através da água e alimentos contaminados. Essa lepra, tá, é também conhecida como leishmaniose, é outro nome, e é uma doença também muito grave porque ela vai tirando partes do corpo da pessoa, tá legal? Temos a coqueluche, tá, também é uma doença bacteriana, o contágio é com pessoas doentes, né? Então, se você, sem saber, tem um contato com uma pessoa que possua coqueluche, é bem capaz
de você ser contaminado também. Temos aqui a sífilis, tá? É uma das doenças que é através do contato e relação ou sexual desprotegido ou de mãe para o feto, né? No momento lá do parto, tá bom? E temos a meningite, que é uma inflamação de uma membrana que reveste o nosso cérebro e a nossa coluna vertebral. É uma doença muito séria, tá? Muito grave, que pode levar à morte, dependendo do tipo de meningite, em algumas horas. E o contágio é através do contato com a secreção do doente. Eu acho que essa aqui é a última, a cólera, né? É uma doença também um tanto quanto grave. O contágio é através da água e alimentos contaminados. Tá, tudo bem. E aí, essas doenças, pegou, professor, morreu? Não, né? Graças a Deus não é assim. Pegou, tem tratamento? Tem tratamento. E que tratamento seria esse? Uma vacina? Não. Seria um remédio para dor de cabeça? Não. Tá? O remédio que trata essas doenças bacterianas são chamados antibióticos. Os antibióticos eles vão agir, né, em cima dessas bactérias e vão destruí-las.